Certo dia, a Karen teve que ir ao hospital. Assim que entrou no prédio, sentiu que havia algo errado com aquele lugar. Caminhando pelo corredor, ela viu duas enfermeiras. Quem é a falsa enfermeira? É aquela mais à direita. Olhe, os sapatos dela estão sujos e ela mal sabe segurar uma seringa. Fique longe dela, Karen. O Adão é um especialista em TI bem-sucedido que trabalha de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele raramente vai a algum lugar, mas há uma semana decidiu sair de férias. Ele fez as malas e saiu. Uma semana depois, quando voltou, percebeu imediatamente que alguém esteve em seu apartamento enquanto ele estava fora. Como ele mora sozinho, imediatamente chamou a polícia. Por quê? Antes de sair, havia uma lixeira cheia de papéis e embalagens de doces. Quando ele voltou, a lixeira estava vazia. A Adele adora viajar e faz isso sempre que pode. Ela tirou alguns dias de folga e se dirigiu ao aeroporto, para um novo destino. Naquela manhã havia apenas 4 voos. Paris, com partida às 7 horas. Nova York, com partida às 7h30. Los Angeles, com saída às 8h05. E Sydney, com saída às 8h10. Qual o destino da Adele? Ela voará para Sydney. Veja, na mala tem vários adesivos. Um adesivo com a Estátua da Liberdade, o que significa que ela já esteve em Nova York. Aquele com a Torre Eiffel significa que ela já viajou para Paris. E veja o adesivo, eu amo LA. Ei, divirta-se na Austrália, Adele. O Bruno possui uma corporação multibilionária. Já se passaram vários meses desde que ele começou a procurar um novo chefe para um dos departamentos, mas ainda não encontrou. Olhando os novos currículos que sua secretária deixou em sua mesa, ele percebeu que um candidato mentiu sobre sua experiência. Quem foi? Existem 3 currículos. Cada um deles tem a idade, experiência profissional e escolaridade dos candidatos. Mas como alguém nascido em 2000 pode ter um doutorado em economia? Quando a Jéssica voltou do trabalho, percebeu que alguém havia roubado um quadro caro de seu quarto, que ficava pendurado logo acima da cama. Ela imediatamente chamou a polícia e explicou o que aconteceu. A Jéssica afirmou que não tocou em nada naquele quarto. E quando percebeu que a pintura havia sumido, o chamou para investigar. A polícia a apreendeu no local. Por que ela foi presa? A Jéssica diz que não tocou em nada, mas a cama está perfeitamente arrumada. Se tivesse havido um roubo, a cama estaria uma bagunça. Não seria possível pegar o quadro sem pisar nela. Um troll perverso pegou a Marge e a trancou em uma das salas de seu castelo. Ele disse ser impossível sair dali. A sala tem 3 portas de saída, todas equipadas com sensores de movimento. Se a Marge abrir a primeira porta, acionará um mecanismo que enche a sala com gás tóxico. Se abrir a segunda porta, ela iniciará outro mecanismo. Um sensor detectará seu movimento e um enorme peso cairá imediatamente. Atrás da terceira porta, há um monte de mosquitos venenosos pelo qual ninguém consegue passar. Apesar de tudo, a Marge conseguiu escapar. Como? Ela enganou o sensor de movimento atrás da segunda porta, fazendo-o pensar que era ela quem estava se movendo. Mas na verdade, ela primeiro jogou o sapato. O grande peso caiu e a Marge fugiu, de pés descalços. Você tem 5 lápis. O verde, o azul e o laranja são curtos. Os lápis vermelho e amarelo são longos. Você precisa organizá-los em uma ordem especial. Lápis longos ficam próximos uns dos outros. O lápis verde fica entre o lápis laranja e o vermelho. O lápis nas bordas são de tamanhos diferentes. O quarto lápis é curto.
A ordem correta é amarelo, vermelho, verde, laranja e azul. Você trabalha em um supermercado e precisa organizar 3 caixas da mais leve à mais pesada. Você sabe que a caixa amarela é mais pesada que a preta. 2 caixas pretas têm o mesmo peso que as caixas amarela e rosa juntas. Ok, esse aqui é bem simples. Primeiro vai a caixa rosa, a mais leve. Aí você precisa colocar a caixa preta e depois a amarela, que é a mais pesada. Ei, você tem que fazer coisas estranhas no trabalho. O detetive Heitor seguia um criminoso. Infelizmente ele não sabia como era o rosto dele, pois o criminoso sempre usava um capuz e grandes óculos escuros. O detetive sabia que ele estava escondido em uma das 3 casas da rua do mercado. Quando o Heitor chegou à primeira casa e bateu na porta, um homem abriu a porta e disse que morava sozinho. Ele também disse que não saía de casa há vários dias e alegou que não sabia nada sobre o criminoso. O detetive inspecionou a casa e imediatamente notou que o homem estava mentindo. Como? Há um guarda-chuva escondido atrás do sofá. O guarda-chuva está molhado e há uma pequena poça no chão. Este homem é o criminoso, ou está tentando esconder um. O Mike estava voltando para casa em Chicago, no inverno, quando começou uma nevasca. O tempo estava péssimo e o Mike achou que seria mais seguro passar a noite em um hotel e esperar até que parasse de nevar. O hotel era um pouco estranho, mas como era por apenas uma noite, o Mike achou que estava tudo bem. Na manhã seguinte, ao fazer o check-out e dirigir-se ao carro, ele descobriu que havia algo errado e chamou a polícia. Qual era o problema? O carro estava coberto de neve, e tudo bem, pois nevou a noite toda, mas o para-brisa está limpo, o que significa que alguém deve ter saído com o carro dele. O Silvio pegou um muffin muito bom no café e o colocou em sua mesa de escritório. Ele queria guardar para mais tarde e comê-lo no intervalo do café. Mas quando voltou da reunião, viu que alguém havia comido seu muffin. Apenas 3 pessoas poderiam ter feito isso. E apenas uma pessoa está dizendo a verdade. O Joelton diz que foi o Adriano. O Adriano diz que não comeu nada. O Tiago diz que ele também não comeu nada. Quem comeu o muffin? Foi o Tiago. Apenas uma pessoa está dizendo a verdade, e é o Adriano. Se o Joelton ou o Tiago dissessem a verdade, teríamos 2 pessoas dizendo a verdade, mas o Silvio sabia que apenas uma pessoa não estava mentindo. Um vampiro se mudou recentemente para uma cidade grande, onde ninguém o conhecia, para começar uma vida nova. Ainda assim, ele simplesmente não conseguiu evitar e começou a morder os moradores locais todas as noites. As pessoas ficaram com medo e pediram ao detetive Bruno para ajudá-las. Alguns dias depois, ele já tinha 3 suspeitos. Todos eles haviam se mudado recentemente para aquela cidade. O Bruno visitou todos os suspeitos e teve certeza de que encontrou o famoso vampiro. Quem é o vampiro? Bem, o homem à esquerda tem montes de alho na cozinha e os vampiros não suportam isso. O segundo suspeito tem muitos talheres de prata na cozinha e ele não se importa em comer com um garfo de prata. Nenhum vampiro pode fazer isso. O cara de moletom é um vampiro. Ei, parece que alguém vai ter que se mudar novamente. Um homem foi a uma loja de utensílios domésticos para comprar algo para o seu novo apartamento. Se ele pegar um, pagará R$1. Se pegar 13, pagará R$2. Se pegar 138, ele pagará R$3. O que ele comprou? Os bens de que precisava eram os números para a porta do seu apartamento. Ele mora no apartamento 138, então comprou 3 números por R$1 cada. Um cientista criou um robô, Jason, que se parecia exatamente com um humano. Um dia, o Jason fugiu da casa do cientista, porque queria começar sua própria vida.
Ei, talvez ele pudesse ser companheiro de quarto daquele vampiro lá. A polícia começou a procurá-lo imediatamente, mas o cientista não tinha nenhuma foto do Jason. Eles logo perceberam que o Jason estava escondido na piscina e foram lá investigar. Havia 4 homens na piscina alegando que passaram quase 1 hora nadando. E a polícia pediu que eles fizessem uma coisa para provar que não eram robôs. Assim, eles imediatamente encontraram o Jason. O que eles pediram que fizessem? Eles pediram que mostrassem as mãos. Aqueles com os dedos enrugados depois de nadar eram humanos. Aquele com as mãos lisas só podia ser o robô. A Emília disse ao chefe que alguém roubou o relatório que ela havia preparado para a reunião. Ela também acrescentou que notou alguém entrar usando um moletom para esconder o rosto, um agasalho esportivo preto e luvas. Poderia ser aquele vampiro? Não. Essa pessoa também tinha um anel com uma grande gema. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então, como ela viu o anel? A Emília deve ter simplesmente manchado o relatório com o café que ela bebe o tempo todo. Jota sai para acampar e se perde na mata. Após um bom tempo, ele sente fome. Jota continua andando à procura de comida e encontra essas 3 opções, mas só uma delas é segura. Ajude-o a fazer a escolha certa. Todas as pegadas estão levando a esse arbusto cheio de frutinhas, mas nenhum animal conseguiu voltar de lá. Então as frutinhas provavelmente são venenosas. Tem um escorpião perambulando ao redor dessas deliciosas bananas. Então é melhor o Jota escolher a macieira mesmo. Tim está arrumando sua mochila para acampar nas montanhas. Quais objetos são desnecessários para a viagem dele? É pouco provável que ele precise de um secador de cabelo. Tim já está levando uma lanterna e certamente não terá acesso à eletricidade. Então ele também não precisa dessa luminária. E por fim, ele não deve levar esses talheres pesados para lá. Um sapo está no fundo de uma cisterna. A cisterna tem 9,14 metros de profundidade. O sapo sobe 1,52 m todos os dias, mas escorrega 1,22 m toda noite. Depois de quantos dias o sapo sairá de lá? 26 dias. O sapo sobe apenas 30 centímetros a cada 24 horas. Então, em 25 dias, ele estará a uma altura de 7 metros e 62 centímetros. E só no 26º dia, ele conseguirá subir o 1,52 m restante para sair da cisterna. Beto acorda dentro de uma caverna assustadora e encontra 4 túneis que supostamente o tirariam dali. Ele só tem uma chance de escapar. Há um tigre faminto dentro do primeiro túnel. O segundo túnel está cheio de poeira e teias de aranha. Tem um tanque cheio de água com tubarões dentro no terceiro túnel. E o quarto túnel está repleto de cobras peçonhentas. Qual túnel é menos perigoso? Beto deve escolher o segundo túnel. Não há aranhas na imagem, só teias. Andar em meio a elas pode ser desagradável, mas pelo menos ele sairá de lá vivo. 3 turistas vão acampar e se metem em uma enrascada. Que novidade, né? Adivinhem quem tem mais chances de sobreviver. A terceira pessoa, apesar de ratos serem nojentos, não são letais. O barco da Diana naufragou e ela foi parar em uma ilha tropical. Os moradores de lá falam um idioma desconhecido, então Diana não conseguiu entender uma só palavra. Mesmo assim, ela conseguiu encontrar a esposa desse cara rapidinho. E aí, qual delas é a esposa? A terceira mulher. Eles têm tatuagens parecidas. Wanda estava andando na mata quando caiu em uma armadilha de duendes do mal. Ela tentou fazer um trato com o rei deles.
Se eu escrever sua idade exata em um pedaço de papel, você me soltará. O rei topou e deu a Wanda um pedaço de papel e uma caneta. No minuto seguinte, ele a libertou. Como ela conseguiu essa proeza? A Wanda fez o que prometeu literalmente. Ela escreveu as palavras "sua idade exata" no papel. Garota esperta. Geraldo está caminhando sozinho em uma cidade mal assombrada. Ele encontra um bom lugar para gravar um TikTok, mas infelizmente o rapaz cai em um porão. Geraldo olha ao redor e encontra 4 portas de saída. Há um dragão faminto atrás da primeira porta. A segunda passagem está em chamas. Tem um deserto cheio de piranhas famintas atrás da terceira porta. E há cobras peçonhentas à espera dele atrás da quarta porta. Por qual caminho ele deve passar? Pela terceira. Piranhas vivem dentro d'água, então elas não conseguiriam sobreviver em um deserto. O Geraldo pode passar tranquilo por elas, não há perigo algum. Jéssica se perdeu em um deserto e ela tinha apenas uma garrafa pequena de água. Ela não tem ideia de onde fica a fonte de água mais próxima. O que você sugere? Correr o mais rápido possível para encontrar mais água, despejar toda a água que ela tem sobre sua cabeça para não morrer de insolação, encontrar um lugar com sombra para descansar, ficar onde está e gritar por socorro o mais alto que puder. A terceira opção é a melhor. Quando a noite chegar e ficar mais fresco, ela pode caminhar para procurar ajuda. Nilda está embarcando em um jatinho particular. A tripulação a cumprimenta e ela vê um impostor entre eles imediatamente. Você também está vendo? O piloto está usando o crachá de outra pessoa. Há um rosto e um nome feminino nele. Ele certamente roubou essa identificação de alguém. Tiago acorda de manhã e descobre que sua sombra sumiu. Ele vai ao encontro de uma feiticeira que mora ali perto. Ela oferece 6 opções para ele escolher. Mas só uma dessas sombras pertence ao rapaz. Ajude o Tiago a encontrar a sombra certa. A primeira sombra se encaixa perfeitamente no perfil dele. Nina e Sara adoram nadar. Mas uma delas está cometendo um grande erro. Adivinhe quem? A Nina. A placa diz que a água deste rio contém dejetos tóxicos. Enquanto isso, a Sara está surfando grandes ondas. Cadu e Beth vão para um vilarejo afastado para curtir um fim de semana romântico. Eles veem uma pequena fazenda no caminho e compram algumas romãs. Os dois fazem um piquenique e apreciam as frutas. Cada um come meia romã. 10 minutos depois, o Cadu passa mal. Beth o leva para um hospital. Os médicos fazem exames e chegam a uma conclusão. A romã estava envenenada. Cadu e Beth comeram a mesma fruta e beberam as mesmas bebidas o dia inteiro. Como a Beth não passou mal? O veneno estava nas sementes brancas. Cadu as engoliu inteiras, enquanto Beth só comeu a parte vermelha. Débora está correndo em um parque. De repente, ela dá de cara com um urso pardo bastante bravo. Ele está ficando cada vez mais próximo, mas Débora consegue sobreviver. O que ela fez? Começou a correr o mais rápido que podia? Caiu no chão e fingiu estar desmaiada? Ou ficou quietinha sem se mexer? E aí, o que me diz? Geralmente, ursos pardos costumam atacar pessoas só quando se assustam ou se sentem ameaçados. Débora se jogou no chão e o urso concluiu que ela não era perigosa. Pedro está fazendo trilha no meio do nada. De repente, ele avista um tigre da montanha ao longe. Ele tenta não se apavorar e começa a procurar algum lugar para se esconder. Há 3 opções possíveis, mas só uma delas é menos perigosa. Ajude o rapaz a fazer a escolha certa.
Pedro subir nesta árvore, o tigre poderá pegá-lo facilmente. Em geral, tigres gostam de nadar. É por isso que não é seguro Pedro escapar de barco. Mas se ele se esconder dentro dessa caverna e bloquear a entrada com uma pedra, poderá chamar uma equipe de resgate e esperar a ajuda deles. Alice é 45 anos mais velha do que seu filho mais velho, o Tom. As duas idades contêm números primos, e a idade da Alice é o inverso da idade do Tom. Adivinhe as idades deles. Os únicos números primos de um dígito são 2, 3, 5 e 7. Aqui está uma lista das possíveis combinações de idade: 32 e 23, 52 e 25, 73 e 37, 53 e 35, 75 e 57, 72 e 27. Mas só a última combinação cumpre o primeiro requisito. A diferença de idade deve ser de 45 anos, então Alice tem 72 e seu filho tem 27. Poliana é uma arqueologista. Ela está escavando uma cidade antiga. De repente, encontra um lindo vaso antigo, mas está faltando um pedaço nele. Poliana também encontra esses 2 fragmentos de cerâmica. Ajude a jovem a achar a peça que falta para completar o vaso. O quarto fragmento se encaixa perfeitamente nele. Daniel aterriza de paraquedas em um campo no meio do nada. Eu já fiz isso. Ele encontra uma estação rodoviária ali perto e resolve voltar para a cidade. Mas só um desses 4 ônibus chegará à cidade. Adivinhe qual? É o segundo ônibus. Você conseguirá encontrar a resposta bem mais rápido se começar a traçar o trajeto pelo destino final. Ana sai de seu local de trabalho para ir ao banheiro. Ela volta e descobre que todo o dinheiro de sua carteira foi roubado. Ana dá uma olhada na superfície da carteira em busca de impressões digitais, mas ela só encontra as dela. No dia seguinte, Ana interroga 3 de seus colegas de trabalho. Miguel diz: "Desculpa, eu estava fora almoçando quando o roubo aconteceu." Otto diz: "Passei mal a manhã toda, então fui embora mais cedo." E o William diz: "Eu estava participando de uma conferência por vídeo com nossos clientes. Qual deles é o ladrão?" É o Otto. Observe a lata de lixo dele. Ele usou luvas para roubar a grana e depois as jogou fora. Que cara de pau! A Sheila está participando de um concurso de beleza. O próximo desfile será em 30 minutos. Ela deixa suas coisas no camarim e sai para falar ao telefone. Depois disso, volta e vê que alguém rasgou seu traje. Ela fica furiosa e questiona as rivais. A Marta disse: "Eu estava sendo maquiada, então sentei na minha cadeira imóvel, e eu não conseguia olhar em volta." A Carla falou: "Eu estava no banheiro, acho que comi algo no almoço que não me fez bem." E a Isabela respondeu: "Eu estava fora do camarim, fazendo stories para os meus seguidores." Quem está mentindo? A Marta, ela disse que estava sendo maquiada, mas por que estragou tudo colocando uma máscara facial? A Sheila abre uma porta e dá de cara com ratos assustadores. Ela foge e se perde no porão. Então encontra estas 3 portas que levam ao palco, mas cada uma esconde algum perigo. Há fios rompidos e uma poça de água no chão atrás da primeira. Um escorpião está atrás da segunda esperando para picá-la. E há um portal mágico que leva ao topo de uma montanha atrás da terceira. Você pode ajudá-la a fazer a escolha certa? Ela deve escolher a primeira porta. Há espaço suficiente, dá para rastejar por baixo dos fios. A Sheila entra no palco e vê 3 detalhes estranhos no auditório. Você consegue vê-los também? Dê uma olhada nesta mulher. Ela está segurando um livro de cabeça para baixo. Este músico está tocando um violino sem cordas. Além disso, há um panda entre os espectadores. A Sheila se torna a rainha da beleza.
Ela ganha uma tiara de diamantes e um prêmio em cheque. Então vai aos bastidores, mas de repente todas as luzes do prédio se apagam por alguns segundos. Quando se acendem novamente, a garota vê que alguém roubou sua tiara. Ela interroga 3 rivais. A Zaira disse: "Não quero sua tiara barata. Meu pai é bilionário." A Yasmin falou: "Alguém me empurrou no escuro e arranhou meu vestido." E a Raquel respondeu: "Você deve ter deixado cair no chão, olhe melhor. Quem roubou a tiara?" A Zaira, a tiara está escondida sob o colar de diamantes dela. No dia seguinte, a Sheila acorda em um castelo assustador. Uma bruxa malvada a transformou em um macaco. Para quebrar o feitiço, a garota precisa fazer uma bruxaria, mas o livro de feitiços está trancado em uma caixa. A fechadura requer um código de 6 dígitos. Você pode ajudá-la a abrir a caixa? Existem exatamente 6 velas na prateleira acima da caixa. Isso é uma dica. Cada uma tem um determinado número de pontos, portanto, o código é 243621. Existem 4 casas grandes no bairro da Sheila. Todas estão em uma fileira e têm 3 cores diferentes: vermelho, verde, branco e azul. A casa da Maria fica em algum lugar à esquerda da casa verde. A terceira da fila é branca. A Zuleika é dona de uma casa vermelha. E a Nair não mora em nenhuma das extremidades da fileira, e sim em algum lugar à direita da casa azul. Enquanto isso, a Dani mora na 4ª casa, e a primeira não é vermelha. Você consegue decidir quem mora onde e qual é a cor da casa de cada pessoa? Pelas pistas, sabemos que a primeira e a terceira casas não podem ser vermelhas. A Diva mora na 4ª casa, portanto a Zuleika, dona da residência vermelha, só pode morar na 2ª. Como a Nair não mora em nenhuma das extremidades, deve ser dona da 3ª casa, que é a branca. A da Maria fica em algum lugar à esquerda da casa verde, o que significa que a Dani reside na 4ª casa. Quanto a Maria, ela mora na 1ª casa, que é a azul. Você consegue identificar o professor falso? O cara da esquerda não é um professor de verdade, é um ator. Dê uma olhada, há um ícone de câmera REC na parte superior da tela. 2 amigos querem atravessar um rio. A única maneira de chegar ao outro lado é de barco, mas que só pode levar uma pessoa de cada vez, e não pode voltar sozinho. Não há cordas ou artifícios semelhantes. No entanto, os 2 conseguem cruzar o rio usando o barco. Como isso é possível? Os caras começaram nas margens opostas do rio. O João e o Beto são gêmeos. O primeiro mora com a esposa e o segundo vive sozinho. Você consegue adivinhar qual é o João? É o primeiro rapaz. Ele tem 2 escovas de dentes no banheiro, enquanto o Beto tem apenas uma. Um viajante do tempo está participando desta festa. Você consegue identificar essa pessoa? Os sapatos desta moça parecem muito fora da moda. O Carlos entra em um prédio assustador, onde deveria participar de uma entrevista de emprego. De repente, alguém tranca a porta e agora ele está preso. O rapaz perambula por um tempo e vê estas 4 portas, e também encontra um bilhete. Apenas a porta 3 leva à entrevista de emprego. As restantes o levarão ao buraco negro. Boa sorte. Você pode ajudá-lo a escolher a porta certa? Os símbolos nas portas são, na verdade, números, então o Carlos deve entrar por esta. Eu falo com você, você fala comigo. Todos os dias você me segura. No entanto, não consigo sentir seu cheiro. O que eu sou? Eu sou seu celular. Um homem e uma mulher estão conversando. A pessoa de cabelo preto diz: "Sou um cavalheiro."
A de cabelo loiro diz: sou uma dama. Pelo menos um deles mentiu. Você consegue adivinhar a cor do cabelo de cada pessoa? Se apenas um mentisse, ambos seriam cavalheiros ou ambos seriam damas. Portanto, ambos mentiram. Isso significa que a moça tem cabelo preto e o rapaz é loiro. Você consegue identificar o que há de errado nesta imagem? Não há leite na jarra. E aqui, alguma coisa errada? A imagem no espelho não está refletida. Você consegue identificar um vampiro? Este cara aqui. A Fiona é uma jovem bruxa. Ela encontra estes 4 portais em um castelo assombrado, escolhe um e entra. É possível ouvir os ruídos da cidade no primeiro portal e as ondas do mar no segundo. E dá para escutar o chacoalhar das folhas no terceiro. Os sinos estão tocando no quarto. Em qual porta a Fiona entrou? As pegadas dela no chão estão levando ao terceiro portal. Não se preocupe com os sons diferentes. Isso pode ser apenas um truque de mágica. O Bruno está no telhado de um arranha-céu prestes a desmoronar. A única saída é usar um destes 4 elevadores. Há um lobisomem escondido atrás do primeiro. Se ele escolher o segundo, cairá centenas de metros. Há cobras super venenosas rastejando no terceiro. E escorpiões mutantes estão esperando pelo Bruno no 4º elevador. Apenas uma picada o fará adormecer para sempre. Qual caminho o Bruno deve escolher? O primeiro, deu uma olhada no céu. A lua não está cheia, então o lobisomem é inofensivo. A Raquel encontrou 3 ex-colegas de escola no estacionamento. Todos querem impressioná-la, então começam a debater sobre seus novos carros. A Melina disse: eu queria que o meu fosse único, então comprei este. O Pedro falou: como sou iniciante, comprei o usado mais barato. E por fim, a Samantha afirmou: comprei um carro grande porque tenho uma família grande. A Raquel identificou o mentiroso imediatamente. E você? É a Samantha. A chave dela não bate com o logotipo do carro. Fumaça é um fantasminha camarada que vive no sótão de uma casa antiga. Todas as noites ele sai para dar um passeio que dura 4 horas pela casa. Fumaça não gosta de um mês do ano, pois nesse mês ele anda menos pela casa do que nos outros. Qual é o mês e por quê? É fevereiro. Há apenas 28 dias e noites nesse mês, e 29 nos anos bissextos. Então, há menos noites e menos tempo para o Fumaça passear. No mês passado, a Aurora e sua família se mudaram para uma casa nova. Todos adoraram o lugar, mas a Aurora tinha certeza de que a casa era mal assombrada. Ela não sabe ainda, mas nosso amigo Fumaça, o fantasminha, mora no sótão da casa dela. Ele adora fazer novas amizades, então deixou uma mensagem escrita no espelho para a garota. A Aurora acordou e viu isto. Ajude a jovem a decifrar essa mensagem. Ela está codificada. A Aurora deve ignorar os números e focar apenas nas letras. O bilhete diz: não tenha medo. Sou o Fumaça. Quem é você? Pouco antes do Halloween, quando todos estavam fantasiados, todas as criaturas invadiram uma cidadezinha tentando se camuflar. O detetive Carlos tinha a missão de identificar todos os impostores e ficar de olho neles. Ele tem algumas pistas e sua missão é ajudá-lo a encontrar todos os monstros, ok?
O primeiro que precisamos encontrar é um vampiro. O vampiro mora em uma dessas duas casas. Mas em qual? Vemos uns alhos pendurados nessa casa. Vampiros não suportam alho. Eles preferem coentro. Então, essa não pode ser a casa do vampiro. Ele mora nessa casa aqui. Perfeito, vamos continuar. Uma dessas casas pertence a um centauro. Você sabe dizer qual? Só pode ser essa. Preste atenção na calçada. Há pegadas de cascos de cavalo. Nos centauros, a parte superior do corpo é humana, mas a parte inferior é de cavalo. Então isso explica as pegadas. O centauro deve estar morando aqui. O próximo monstro que você precisa rastrear é uma múmia. Observe esses dois apartamentos com atenção. Onde a múmia mora? Viu esse monte de faixas espalhadas nessa sala? Elas só podem ser da múmia, então aposto que ela mora nessa casa. Agora é hora de encontrar o Ciclope. Fique de olho e tente adivinhar onde ele mora. Você viu esse objeto estranho na sala? Parece um par de óculos, mas só tem uma lente. Bem, é porque pertence a um ciclope, uma criatura que tem um olho só. Certamente é a casa dele. Ok, só temos uma última criatura para identificar. Um gnomo. Aqui estão dois apartamentos. Em qual deles o gnomo mora? Você notou que o espelho desse apartamento está pendurado um pouco abaixo do normal? É que os gnomos são baixinhos. Ele deve estar morando aqui. Outras criaturas que invadiram a cidade são robôs. Por causa do Halloween, algumas pessoas começaram a se fantasiar como eles também. Observe essas 3 pessoas. Qual delas é um falso robô? Veja as pegadas. O robô da esquerda tem pegadas humanas no começo, e só depois elas mudam para formatos de pneus. Deve ser alguém fantasiado. Vamos treinar seus olhos um pouquinho. Aqui estão alguns emojis de Halloween. Todos menos um têm um par. Encontre o que está solitário. Muito bem, é esse diabinho aqui. Ok, mais uma vez. Agora mais emojis. Você está vendo o que está solitário? Aqui está ele. Muito bem. Agora vamos continuar. Um mês antes do Halloween, Daphne se mudou para uma casa nova e moderna que foi construída no começo dos anos 2000. Era uma casa maravilhosa, mas a Daphne a comprou por um preço baixíssimo, só porque o imóvel tinha fama de ser mal assombrado. A jovem não acreditava nessas coisas, então não se importou nem um pouco. Na noite de Halloween, ela voltou para casa após a meia-noite. Quando entrou em seu quarto, ela viu um fantasma flutuando lá. O fantasma olhou para Daphne e disse: "Sabe de uma coisa? Você não pode morar aqui. Esta casa é minha e já moro aqui há 100 anos. Você está me incomodando." Daphne riu e disse ao fantasma que ele estava mentindo. Por quê? A casa foi construída no começo dos anos 2000. Então tem apenas 20 anos. O fantasma não poderia ter vivido ali durante 100 anos. É isso mesmo, fantasmas também mentem. É noite de Halloween, com lua cheia e todas as coisas assustadoras, e a Elma foi para uma casa abandonada que ficava no meio da mata, e sozinha. Assim que ela entrou, a porta se fechou atrás e se trancou. Ela ficou andando sem rumo pela casa e encontrou 3 portas de saída, mas elas não pareciam ser seguras.
Atrás da primeira porta havia um lobisomem. Atrás da segunda, um zumbi. E atrás da terceira porta havia um fantasma. Qual porta é menos perigosa? Ela deve escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não fazem nada além de causar arrepios. Claro, a Elma não era a única que tinha ido à casa mal-assombrada naquela noite. Outro estudante, o Celso, vestido com uma armadura de cavaleiro, resolveu explorar a casa mal-assombrada também. Tal como aconteceu com a Elma, a porta se fechou atrás do rapaz assim que ele entrou na casa. Ele encontrou 3 saídas também. Atrás da primeira porta havia um vampiro. Atrás da segunda, um dragão gigante que odiava estranhos. E atrás da terceira porta, havia um ciclope enorme que esmagaria qualquer um que passasse por ali. Por qual porta o Celso deve passar? Por sorte, ele está vestido de cavaleiro, com uma armadura de prata. Vampiros têm medo de prata. Então a primeira saída é totalmente segura para o Celso. Camila quis passar a noite de Halloween com seu namorado. Mas seu pai não a deixava namorar ninguém. Para que ele não atrapalhasse sua noite, ela mentiu dizendo que iria brincar de doce ou travessura com suas amigas e prometeu voltar para casa até meia-noite. Ela voltou às 11h30. Mesmo assim, o pai dela ficou enfurecido e exigiu que ela explicasse onde estava. Como ele entendeu que a Camila não tinha saído com suas amigas? Ela voltou com a cesta de doces vazia. Fora da cidade, escondida em meio à mata, havia uma casa onde um grupo de amigos morava. Uma múmia, uma sereia, um fantasma, um lobisomem e uma bruxa. Todo Halloween eles comem doce. Eles são 5, mas neste ano só há 4 barras de chocolate e eles não sabem como dividi-las de forma igual. Você pode ajudá-los? Eles devem partir cada barra em 5 pedaços. E depois, cada criatura pegará um pedaço de cada barra. Assim, todos comerão exatamente 4 pedaços de chocolate. Agora que monstros e humanos moram perto uns dos outros, vamos tentar identificar quem é quem. Vou mostrar algumas fotos para você, e sua missão é encontrar um monstro em cada uma delas. Aqui está a primeira. Você consegue encontrar o monstro? Veja, a pele desse cara é verde. Ele certamente não é humano. Aqui está a próxima foto para você. Preste atenção. Está vendo alguém que não é humano aqui? Essa garota dentro da piscina é uma sereia. Muito bem. Ok, aqui está mais uma. É difícil, mas acredito em você. Quem você acha que não é humano aqui? Veja, essa mulher não tem sombra. Isso não é normal para um ser humano. Então, ela deve ser outra criatura. Parabéns! Aqui está mais um desafio. Qual dessas pessoas não é humana? Essa aqui está carregando uma varinha mágica. Ela só pode ser uma feiticeira. Esse provavelmente é o desafio mais difícil de todos. Preste bastante atenção. É uma foto de uma cafeteria. Você está vendo alguma coisa estranha aqui? Veja só, tem um copo de sangue no ar, como se alguém estivesse bebendo dele. Só pode ser um vampiro que está tomando líquido, mas ele não aparece na foto, porque não pode ser fotografado. Detalhes, meus caros, detalhes.
Diana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela sumiu. Ninguém conseguiu encontrá-la e a polícia suspeitou de 3 outros nadadores. A Ellen disse que não fala com a Diana desde o último treino. A Aline explicou que convidou a Diana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava fazendo escova no cabelo para a competição. E a Melissa disse que falou com a Diana na noite anterior e que a Diana havia mencionado estar ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Qual? A Aline sabia onde a Diana está. Não faz sentido uma nadadora fazer escova nos cabelos antes de uma competição. A Laura estava voltando a pé do trabalho quando ouviu gritos vindos de uma casa ali perto. Ela imediatamente correu para ajudar. Ela seguiu a voz e foi parar em um porão. Assim que a jovem entrou lá, a porta foi trancada. 3 portais se abriram à frente dela. Só um deles era seguro. O primeiro estava cheio de aranhas venenosas gigantes. No segundo portal, havia uma pedra suspensa enorme que amassaria qualquer um que pisasse ali dentro. E no terceiro portal, 7 crocodilos famintos estavam à espera de sua próxima vítima. Ajude a Laura a escolher o portal certo. A Laura deve escolher o segundo portal. Ela pode jogar seus calçados lá dentro, esperar a pedra gigante cair no chão e depois contorná-la. O Daniel é marinheiro de um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão lhe pediu para ir ao porão buscar alguns suprimentos, mas assim que o homem desceu pela escada, ela quebrou. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair dali. Algum tempo depois, ele descobriu que havia um furo na lateral do navio. Cada vez mais água estava entrando por meio do buraco. Como o Daniel conseguirá sair dali? Ele pode vestir um dos coletes salva-vidas que estão na sala e esperar a água encher o porão. Assim, a água o levará para cima e ele conseguirá empurrar a porta. Observe esse homem e as 3 mulheres que estão ao lado dele. Qual delas é a esposa do cara? Só pode ser a de saia vermelha. Veja, ao contrário das outras jovens, ela não tem nada nas mãos. Mas o homem está segurando uma bolsa, que, convenhamos, só pode ser dela. Bento e sua namorada, Amélia, foram explorar uma caverna e se perderam. Após algum tempo, eles encontraram 2 pessoas, um homem e uma jovem mulher. O homem, barbado e com cara de poucos amigos, tinha uma pá nas mãos e disse: "Estou preso aqui faz uma semana. Sei como chegar à superfície, mas preciso da ajuda de vocês. Venham comigo." A jovem mulher exclamou: "Não confiem nele, ele é um criminoso. Me sigam. Estou aqui há mais tempo que ele, mas acho que sei onde fica a saída." Em quem o Bento e a Amélia devem acreditar? O Bento e a Amélia resolveram seguir o homem. Se a jovem estava ali há tanto tempo, por que está tão arrumada e com flores frescas no cabelo? Observe esta imagem. Você consegue identificar quem pertence ao passado? É esse cara aqui. Observe bem o peito dele. Ele está usando uma camisa com um rufo. Isso era bastante popular no século XIX. E nesta imagem, quem pertence ao passado? Aposto que é esta garota aqui. Olha o chapéu estranho dela. E agora? Será que você conseguirá encontrar o viajante do tempo? É esta moça. Veja, ela está usando clog, um tamanco antigo. A fotógrafa de natureza Lídia estava tirando fotos de árvores e flores no parque. Ela parou quando sentiu um cheiro químico estranho no ar. Ela tirou fotos de todas as 3 fábricas da região. Quando analisou as imagens mais tarde,
Ela soube na hora qual das fábricas estava emitindo gás tóxico. Tente identificar também. Não é a primeira fábrica. Ela parece abandonada. A segunda está cercada por árvores e flores. Isso significa que a fumaça que sai de suas chaminés é segura. A terceira fábrica, que é a tóxica. As árvores ao redor dela estão secas e doentes e as flores ficaram pretas. No aeroporto, um passageiro estava furioso, dizendo que o conteúdo de sua mala havia desaparecido. Quando peguei minha mala, ela estava vazia. Quero uma indenização. Após checar as informações do passageiro, um funcionário descobriu que ele tinha mesmo saído de Londres com uma mala pesada. E agora, a mala dele estava vazia e um pouco molhada. Mas você não acha essa situação toda um pouco estranha? Tente descobrir o que aconteceu aqui. O passageiro deixou Londres com uma mala cheia de gelo. Durante o voo, o gelo derreteu e a água vazou. Tudo isso era apenas um golpe para extorquir dinheiro da companhia aérea. A Laura fritou 10 baldes de asinhas de frango para o encontro de família, um para cada convidado. Mas depois o Jota acabou ficando sem sua porção. Alguém tinha pegado 2 baldes. Será que foi o tio Patrick? Ele parece suspeito. Ou quem sabe foi o filho da Laura, o Júnior. Ele está com aquele sorriso estranho no rosto. O Júnior pode ter escondido suas asinhas de frango só para pegar outra. E aí, o que você acha? Cadê as asinhas? Veja só este cachorro. Ele não sai de perto do tio Patrick. Ele só pode estar sentindo o cheiro da comida que o homem está escondendo. O Damião estava no trabalho quando descobriu que tinha ganhado na loteria. Ele disse para seu contador que queria dar metade da grana para seu melhor amigo, Luiz. Mas pessoas estranhas começaram a aparecer no escritório dizendo ser o Luiz, só para enganar o contador e pegar o dinheiro. Quem é o verdadeiro melhor amigo do Damião? É o cara que está usando uma pulseira igual à do Damião. A Emily estava de um lado do rio e a Ana estava do outro. A Ana gritou pedindo para a Emily vir ao encontro dela e a Emily prontamente atendeu seu pedido. Não havia ponte para atravessar o rio, mas ela chegou do outro lado facilmente, sem se molhar. Como ela fez isso? O rio estava congelado. 3 pessoas foram paradas na verificação de segurança de um aeroporto internacional. Elas eram suspeitas de contrabandear produtos diferentes para fora do país. O primeiro homem estava indo para um resort na praia. Em sua mala havia muitas coisas que poderiam ser usadas no litoral. Uma sombrinha, um óculos de sol, protetor solar e uma toalha de banho. O segundo homem levava uma gaiola com 3 passarinhos coloridos e uma caixa de transporte para animais com uma família de hamster dentro. Ele tinha toda a documentação necessária. O terceiro homem estava viajando a trabalho. Em sua mala havia um terno, alguns documentos, uma escova de dentes, creme dental e um frasco de shampoo caro. Quem é o criminoso? É o terceiro homem. Ele é careca. Por que precisaria de shampoo? O Sérgio estava dirigindo para o trabalho quando percebeu que tinha esquecido uma pasta com documentos importantes em casa. Era cerca de 9 da manhã quando ele entrou em sua casa e viu um homem saindo pela porta dos fundos e correndo em direção a um carro vermelho. O Sérgio chamou a polícia e contou o acontecido para eles. Os policiais não perderam tempo e saíram em busca do criminoso. Após procurarem por 10 minutos, eles viram um carro parecido perto de uma cafeteria. Quando entraram no local, só havia um cliente. Um dos policiais o abordou. Aquele carro é seu? Onde você estava 20 minutos atrás? O cliente respondeu. Sim, o carro é meu, mas estou sentado aqui há mais de 1 hora. O policial prendeu o homem imediatamente. Por que será? Na placa da cafeteria estava escrito que o estabelecimento só abre às 9 da manhã. O homem não estava ali há mais de 1 hora. A Helena é uma alpinista.
Ela está arrumando suas coisas para fazer uma expedição ao Everest. Você está vendo algum objeto que ela não vai usar na viagem? É pouco provável que ela precisará destes saltos altos nas montanhas. Este vaso frágil também será inútil durante a escalada. A Helena pede um táxi para ir para o aeroporto. Ela está usando este app. Há 4 carros livres no bairro dela, mas só um deles conseguirá pegar a moça em casa. Você sabe dizer qual? O terceiro carro. A Helena chega ao aeroporto. Ela dá uma olhada na passagem e desmaia. Por que será? O nome do aeroporto da passagem não é o mesmo do aeroporto no qual ela está. A Helena precisa ir para o aeroporto certo o mais rápido possível. Estes 2 motoristas estão prontos para levá-la. Qual deles chegará ao destino dela mais rápido? Apesar de o segundo carro parecer ser mais caro e chique, um de seus pneus está vazio, então a Helena deve escolher o primeiro motorista. Finalmente a Helena embarca no avião. Ela adormece pouco depois. Ao acordar, algum tempo depois, percebe que seu celular foi roubado. Ela indaga 3 suspeitos. O Bruno diz: "Eu estava assistindo a um filme na última hora, nem olhei para os lados, sinto muito." O Júlio diz: "Eu estava dormindo até você me acordar." E a Sheila diz: "Tenho medo de voar, então estava ouvindo músicas calmantes com os olhos fechados." E aí, qual deles roubou o celular da Helena? Ninguém, ela o deixou cair bem aqui, viu só? É hora do jantar. O Júlio oferece dar sua sobremesa para a Helena caso ela consiga adivinhar a data de nascimento dele. Aqui está a pista. Antes de ontem, o Júlio tinha 52 anos, e no ano que vem ele terá 55 anos. Ajude a Helena a solucionar esse mistério. Hoje é 1º de janeiro e o aniversário do Júlio foi no dia 31 de dezembro. Então ele tinha 52 no dia 30 de dezembro. Aí fez 53 no dia 31 de dezembro. Neste ano ele fará 54 e no ano que vem 55. Finalmente a Helena aterrissa no Nepal. Ela vai pegar sua bagagem na esteira e avista 3 coisas estranhas. Você também as viu? Tem um cachorro dentro desta mala. Animais geralmente não são transportados dentro de bagagem. Esta mala aqui não tem rodinhas e está flutuando no ar. E estes barcos estão do lado de fora, junto com os aviões. A Helena chega ao ponto de encontro dos alpinistas em um restaurante. Mas não tem ninguém lá. A moça da limpeza diz: "Eu estava ocupada lavando o banheiro, acabei de voltar, não vi ninguém." O vigilante diz: "Oh, sim, o encontro foi remarcado para amanhã, com certeza." E o garçom diz: "Fiquei aqui o tempo todo e não vi nenhum grupo de turistas. Qual deles está mentindo?" O vigilante: "Veja só esta placa. O encontro está acontecendo no terraço. É por isso que eles não viram nenhum turista por ali." A caminho do terraço, a Helena viu uma mulher que estava limpando uma janela do 10º andar. De repente, ela escorregou e caiu. Ela não tinha nenhum equipamento de segurança e nada para amortecer sua queda. Porém, ela não se machucou. Como isso é possível? A mulher estava limpando a parte de dentro da janela. Finalmente, a Helena se encontra com seu grupo de alpinistas, mas uma destas pessoas é um impostor. Adivinhe quem?
Este cara tem tentáculos em vez de mãos. Ele definitivamente não é deste planeta. A Helena vai para uma expedição com o grupo. Ela para tirar algumas fotos e se perde. Depois de um tempo, a jovem encontra 3 estradas que levam à próxima vila perto da montanha, mas todos os caminhos escondem algum perigo. Tem um leopardo das neves caminhando no primeiro caminho. Tem uma junta de iaques no segundo caminho. E o terceiro caminho leva a uma região com risco de avalanche. Qualquer movimento pode fazer a neve descer. Qual caminho é menos arriscado? A Helena deve escolher o segundo caminho. Apesar desses iaques parecerem muito assustadores, eles são simpáticos comedores de plantas. A Helena vai para uma pousada que fica ali perto. Ela deixa suas bagagens no quarto e sai para fazer um passeio pelo vilarejo. Após um tempo, ela volta e descobre que seu passaporte foi roubado. A jovem liga para o xerife e ele interroga 4 suspeitos. O gerente da pousada diz: "Eu estava recebendo um grupo de turistas que acabou de chegar. Não vi ninguém suspeito." O proprietário da pousada diz: "Passei o dia todo desentupindo o banheiro." O jardineiro diz: "Nem entrei na pousada hoje. Eu estava regando as rosas do jardim." E o zelador diz: "Eu estava ocupado alimentando os peixes na recepção. Não vi nada suspeito." Qual deles está mentindo? O zelador: "Você está vendo algum aquário na recepção?" A Helena vai ao restaurante do vilarejo. O cozinheiro oferece um cardápio com 3 refeições. Ajude a moça a escolher a opção mais segura. Tem uma minhoca neste macarrão instantâneo. E há muitas moscas voando ao redor deste arroz. Ele provavelmente não é muito fresco. É melhor a Helena comer este sanduíche. Lucas, um guia turístico, está acompanhando a Helena em sua viagem. No caminho, ele sugere fazer uma visita nas cavernas mágicas. A Helena topa, mas ela acaba se perdendo dentro de uma das cavernas. Ela fica vagando sem rumo e encontra 3 túneis. Tem um portal para o sol no primeiro túnel. Tem uma caixa com uma pedra mágica antiga no segundo túnel. Essa pedra amaldiçoa qualquer um que olhar para ela. Por fim, o terceiro túnel esconde um monte de escorpiões venenosos. Qual caminho a Helena deve escolher para sobreviver? O segundo. A pedra está trancada dentro da caixa, então é só a Helena não abri-la. A Helena precisa atravessar este pântano tóxico para continuar sua viagem. A única forma de fazer isso é saltando de uma pedra para outra. Ajude ela a escolher a última pedra com sabedoria. Cada pedra tem um número específico: 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Essa sequência é formada de 4 em 4 números, então a última pedra deve ser a 25 e não a 27. A Helena continua sua jornada e encontra este aviso estranho gravado em uma pedra. Ajude ela a decifrar o significado desse código. A seta está apontando para a direita. Essa mensagem está espelhada. Se o pote está à direita, significa que o topo está à esquerda. Agora a Helena sabe a direção certa. O tempo está ficando nublado. Vai chover daqui a pouco. A Helena decide se esconder em uma das 3 cavernas para comer alguma coisa. Você pode ajudá-la a escolher o local mais seguro para se sentar? Observe os rastros. A primeira caverna provavelmente abriga uma família de ursos. A mãe urso pode ficar furiosa se alguém mexer com seus filhotes. Na segunda caverna está claro que um ser humano entrou e saiu de lá, o que é animador. Agora vamos ver a terceira caverna. Um homem entrou e não saiu dela. Então a Helena deve escolher a segunda caverna. Finalmente, a Helena chega ao topo da montanha. De repente, um mago bondoso surgiu e a cumprimentou.
Ele sugeriu que a Helena fosse para o mundo da magia. Ele disse: "Vou mostrar os portões caso você consiga resolver o meu enigma. Então ouça com cuidado. Sou muito frágil e até dizer o meu nome pode me quebrar. Quem sou eu?" E aí, você tem ideia do que possa ser? A resposta certa é o silêncio. O mago mostra os portões para a Helena. Há 3 portas, mas só uma leva ao mundo da magia. Ajude a moça a descobrir qual. Só o segundo caminho leva ao destino final. As namoradas do Henrique e do Thiago viajaram a trabalho no fim de semana. Durante esse tempo todo, os casais trocaram mensagens de texto e enviaram fotos uns para os outros. No domingo de manhã, as garotas pediram a seus namorados para enviarem selfies para elas. O Henrique mandou uma foto em que estava sorrindo na cozinha. O Thiago enviou uma selfie tirada dentro do banheiro. Uma das garotas soube na hora que seu namorado estava sendo infiel. Qual deles? E como a namorada descobriu? O Henrique. Veja esta marca de batom no copo que está em cima do balcão. A Bia e o Tom são um casal. Um deles alugou um patinete elétrico e agora precisa pagar pela corrida. Uma funcionária da locadora foi cobrar os R$ 15 que o casal lhe devia, mas a Bia e o Tom começaram a discutir sobre quem deveria pagar. A garota disse que foi o namorado que andou no patinete, então ele é que está devendo. Mas o rapaz afirma que foi ela, que então deve pagar a corrida. Quem está mentindo? A Bia. Observe as pegadas dela com atenção. Elas levam diretamente para o patinete. Aconteceram 3 roubos em um supermercado. Um em fevereiro, um em maio e outro em julho. Felizmente, as câmeras de segurança gravaram o que ocorreu nas 3 ocasiões. O gerente do estabelecimento ligou para o detetive Moura, pedindo ajuda para solucionar o crime. O investigador analisou cuidadosamente a gravação e viu um detalhe que o ajudou a resolver o caso. Dê uma olhada nas imagens e tente descobrir quem é o ladrão. Nos 3 vídeos há uma mulher grávida. No de fevereiro, ela parece estar grávida de 7 meses. Mas nos outros, de maio e julho, a barriga dela parece estar exatamente igual. Isso mostra que ela provavelmente é a autora dos crimes e fingiu estar grávida. O Dr. Braga inventou uma máquina do tempo e viajou para a época pré-histórica. Observe esta imagem e veja se consegue identificar o cientista entre os homens da caverna. Isso é moleza. É o cara que está segurando a lanterna. Ele deve ter levado o equipamento quando viajou no tempo. A Kátia estava atrasada para a escola. Quando finalmente chegou na sala de aula, deixou cair uma pilha de cadernos que estava segurando. Isso fez um barulhão, e todos que estavam lá dentro olharam para ela. Naquele momento, a garota chamou a atenção de 20 olhos. Quantas pessoas estavam na classe naquele dia? Havia 11 pessoas. 10 pessoas, cada um com 2 olhos, certo? Agora é só acrescentar a Kátia na equação, que temos um total de 11 pessoas lá dentro. O policial Davi recebeu uma ligação tarde da noite. Um químico famoso foi dado como desaparecido em seu laboratório. Após fazer uma busca intensa no local, o Davi encontrou um bilhete com números aleatórios rabiscados nele. A anotação dizia 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Com base nessas anotações, ele conseguiu encontrar o cientista e prender os criminosos que o haviam sequestrado. O que estava escrito naquele bilhete codificado e como o policial descobriu? O químico é esperto. Cada número no bilhete corresponde a um elemento na tabela periódica. Então, o que equivale ao 26 é Fe, ferro.
O 3 é Li, lítio, e o 58 é Ce, sério. Usando essa lógica, na primeira linha está escrito Felice, e os números na segunda linha significam Nicolas. Após descobrir os nomes, o policial rastreou essas pessoas e as prendeu. A Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria tocar o quanto antes, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento dentro do quarto e saiu. Quando voltou para casa à noite, ele havia sumido. Ela sabia que alguém da família tinha feito aquilo, pois sempre tinha alguém fazendo pegadinhas na casa. Então a garota perguntou para cada um onde estava o violão. A mãe da Helena disse que nem o tinha visto. O pai falou que até o tinha visto quando passou perto do quarto da filha, mas jurou que não tinha pegado. E o irmão dela garantiu que nem tinha ido ao andar de cima ainda, então não tinha visto violão algum. Depois de ouvir isso, a Helena resolveu o mistério rapidinho. E aí, quem pegou o violão? O pai da menina estava mentindo. Ele disse que tinha visto o violão enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso é impossível. A Helena trancou a porta antes de ir para a escola. Um banco foi roubado por estranhos mascarados. Um dos ladrões mandou o operador de caixa entregar toda a grana que fica guardada no cofre. Mas de repente, o telefone do funcionário tocou. Era a mãe dele. O ladrão mandou o homem atender a ligação para não levantar suspeitas. Pelo telefone, o operador perguntou: "É uma emergência, mãe? Me ligue quando chegar em casa que eu vou te ajudar a fazer o jantar." Depois ele desligou. 5 minutos depois, enquanto os ladrões ainda estavam no banco, a polícia chegou. Como a polícia ficou sabendo do roubo? O operador de caixa foi esperto. Enquanto estava falando ao telefone com sua mãe, ele apertou o botão de mudo na hora que dizia certas palavras. Assim, o que a mulher ouviu do outro lado da linha foi: "Emergência, mãe, ligue e ajuda." Nas cercanias de uma cidade, havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos resolveu dar uma olhada nela. Eles foram lá à noite. Mas assim que se aproximaram dela, um deles se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Eles riram e o deixaram para trás. Havia barulhos terríveis de coisas se quebrando vindo lá de dentro, e depois um silêncio total. O João nunca mais viu seus amigos. Como ele entendeu que havia algo seriamente errado com a casa? O cara era muito atento e percebeu que havia muitas pegadas que iam em direção à casa, mas nenhuma saía de lá. Um hotel famoso tinha 7 andares. 5 pessoas estão hospedadas no térreo. 8 no primeiro andar, 11 no segundo e daí por diante. Cada andar possui 3 pessoas a mais do que o de baixo. Qual andar chama o elevador com mais frequência? O térreo. Independentemente do andar em que estejam hospedados, todos precisam chamar o elevador para chegar aos seus destinos. Em uma cidade pequena, 3 professoras pediram licença por motivo de doença no mesmo dia. A Jane disse que tinha se envolvido em um acidente de carro e quebrou a perna. Agora ela estava com dificuldade de andar com gesso e tudo mais. A Emília afirmou que lesionou o pescoço durante um treino. Ela nem conseguia virar a cabeça. E a Tina falou que havia caído de bicicleta e quebrado o braço. Uma das professoras está mentindo. Você sabe qual? A Jane. Ela diz estar com dificuldade de andar com o gesso, mas nem está usando muletas. O Jonas chega em um lindo hotel mal assombrado nas montanhas e encontra 3 pessoas na recepção: a Gina, o Marcos e o Pedro. Cada um deles afirma ser gerente do estabelecimento. Ajude o Jonas a descobrir quem é o responsável dali.
Observe a Gina. O crachá dela tem a foto do Marcos, que de acordo com essa identificação é o zelador. Enquanto isso, o Pedro está segurando um passaporte com a foto da Gina. Então, ela provavelmente é uma hóspede. Sendo assim, o Pedro é o verdadeiro gerente do local. O Pedro dá ao Jonas sua chave e diz: esta chave abre o melhor quarto da casa. Ele será todo seu se você conseguir encontrar a fechadura correspondente. Ajude o Jonas a cumprir essa missão. Ele deve escolher a terceira fechadura. O Jonas deve escolher um desses 3 elevadores para chegar ao seu quarto. Mas só um deles é seguro. Qual você sugere? Tem um fantasma escondido no espelho que fica dentro do primeiro elevador. E o terceiro não tem piso. Então ele deve usar o segundo. O Jonas está caminhando pelo corredor quando avista 3 detalhes estranhos. Você também os viu? A numeração das portas não possui lógica alguma. Esta pintura na parede está em movimento. E tem uma cobra escondida atrás desta planta. O Jonas entra em sua suíte, mas ele sai correndo imediatamente aos gritos. Por quê? Mãos invisíveis estão tocando este teclado. O Jonas pede ao Pedro para lhe dar outro quarto. O cara oferece 3 opções. Qual ele deve escolher? Aranhas no lençol do segundo quarto e um lobisomem debaixo da cama do terceiro. Então, o primeiro é a melhor opção. O Jonas desfaz sua mala e finalmente vai tomar um banho. Depois ele volta para o quarto e descobre que foi roubado. O que exatamente foi levado? Uma caixa de palitos de fósforo, cadarços e um livro. O cara ficou muito aborrecido, pois todo o seu dinheiro estava guardado no livro que foi roubado. Ele liga para a polícia, mas não há rede telefônica disponível ali. Então pega o carro e vai para a rua, mas fica preso no trânsito. Qual dos veículos deve se mover primeiro? O terceiro carro deve dar ré. Finalmente, o Jonas chega à delegacia de polícia. Ele avista essas 2 mulheres atrás das grades. Uma delas é a esposa do guarda. Adivinhe quem? A segunda mulher. Os 2 estão usando colares idênticos. O detetive Garcia ouve a história do Jonas e vai para o hotel. Lá ele encontra 3 suspeitos e faz apenas uma pergunta para cada um deles. Você entrou no quarto do Jonas depois que ele se hospedou lá? O Marcos responde: não, eu limpei esse quarto de manhã, depois não entrei mais lá. A Maia disse: eu moro no apartamento ao lado e eu vi o Jonas cantando no chuveiro, mas não entrei no quarto dele. E o Pedro falou: não, senhor, eu estava na recepção o tempo todo, jamais arriscaria meu emprego roubando um livro. Qual deles é o ladrão? Foi o Pedro. O detetive Garcia não mencionou em momento algum o que havia sido roubado. O proprietário do hotel demitiu o Pedro e ofereceu o emprego dele para o Jonas. Sua primeira tarefa é cuidar destes 4 hóspedes novos que acabaram de chegar, mas apenas 2 deles são de verdade. Adivinhe quais? A primeira moça é um fantasma. Olha os pés dela. Ela está levitando. E o quarto cara é um ladrão. Ele está roubando um cartão de crédito da bolsa da outra moça. Então, só a segunda e terceira pessoa são hóspedes de verdade.
O Jonas vai até o restaurante para jantar. O cozinheiro serve um prato grande de sushi, mas o Jonas não lavou as mãos, então vai para o banheiro. Quando volta, ele vê que 2 itens de seu prato foram comidos. Por isso interroga 3 suspeitos. Gina, a hóspede, disse: "Querido, você está maluco? Sou alérgica a todos os tipos de frutos do mar." Tim, o garçom, respondeu: "Eu estava muito ocupado. Peguei um pedido em outra parte do restaurante e acabei não observando a sua mesa. Me desculpe." Carlos, o cozinheiro, falou: "Que pena, fiz esse sushi especialmente para você." Quem está mentindo? A Gina, se ela é alérgica a todos os tipos de frutos do mar, por que pediu esta lagosta? O Jonas vai para o porão do hotel para checar o depósito, que agora está assim. E era dessa maneira que estava pela manhã. Identifique o que está faltando. Dois baldes, um mop e um roupão de banho. O cara fica perdido no porão e encontra essas 3 portas, que levam ao andar de cima. Cada uma esconde algo surpreendente. Tem um palhaço horripilante atrás da primeira, um lobo faminto atrás da segunda, e a terceira porta está cheia de gás tóxico. Qual é a mais segura? A primeira. Apesar de o palhaço ser assustador, ninguém disse que ele é perigoso. Faltou energia no hotel. Cerca de 1 hora depois, às 10 da noite, os eletricistas terminaram todos os reparos e ligaram as luzes de novo. O Jonas voltou para a recepção e encontrou com uma das hóspedes, a Nancy. Ela estava chorando, pois todo o dinheiro e aparelhos dela haviam sido roubados do quarto. O Jonas encontrou 3 suspeitos e fez a mesma pergunta para todos. O que você estava fazendo 1 hora atrás? A Kim disse que estava descansando em um restaurante que não tinha nada a ver com roubo. O Alex garantiu que passou a noite toda esquiando no resort de esqui do hotel. Já a Roberta falou que tinha acabado de chegar da cidade e foi uma dificuldade imensa encontrar o hotel naquela escuridão. Quem é o ladrão? O Alex. Afinal, como ele conseguiria esquiar no escuro? O Jonas foi tomar um banho e encontrou estas 3 barras de sabonete do hotel, mas só uma delas é segura para usar. Identifique qual. O primeiro sabonete venceu há muito tempo. Observe a data. Ele foi feito em 1980. E tem um pequeno escorpião escondido debaixo do terceiro. Então, o rapaz deve pegar o segundo. Ele resolveu dar um passeio ao redor do hotel antes de dormir, mas infelizmente se perdeu no jardim e agora precisa sair deste labirinto maluco. Ajude o cara a encontrar a saída. Aqui está a única forma de escapar desta armadilha. O Carlos, o cozinheiro do hotel, está fazendo uma sopa exclusiva usando a receita de sua avó. Ele mistura todos os ingredientes, menos o último. De repente, o vento bateu na receita e a folha de papel voou para dentro da lareira. O cara ficou desesperado e não se lembra do nome do último ingrediente, mas tem certeza de que fica na prateleira dos temperos. Outra coisa, ele sabe que a sopa deve ficar laranja. Ajude o Carlos a terminar o jantar. Quando se mistura vermelho e amarelo, obtemos a cor laranja. É por isso que o cara deve acrescentar os temperos vermelho e amarelo. O Jonas lê as avaliações do hotel na internet. A Lúcia escreveu: "Eles me deram um quarto com vista para o jardim, porém eu queria montanhas. Mas a comida é maravilhosa." A Gisele disse: "Este hotel é barulhento e sujo. Os carpetes da recepção são manchados. Que nojo." 1 estrela.
A Jéssica registrou: minha nossa, ontem à noite eu vi um fantasma no meu quarto. Este hotel é mesmo mal assombrado. Uma dessas avaliações é falsa. Adivinhe qual? A segunda avaliação não é real. Não há carpetes na recepção. Sarah puxou uma alavanca sem querer em um laboratório de ciência e libertou um grupo de zumbis mutantes. Os 4 humanos que ficaram no laboratório precisavam escapar antes que os zumbis os pegassem. Para isso, eles precisavam atravessar um desfiladeiro gigante usando uma velha ponte de cordas. De acordo com os cálculos do professor, os zumbis alcançariam a equipe do laboratório em 17 minutos. Todos tinham que atravessar para o outro lado antes disso. Sarah era a mais rápida do grupo. Ela conseguia atravessar a ponte em 1 minuto. O assistente Dom conseguia atravessar em 2 minutos. Mas o zelador e o professor eram muito mais lentos. O primeiro precisava de 5 minutos e o segundo de 10 minutos para chegar ao outro lado. Eles também só tinham uma lanterna funcionando. Como todos chegarão ao outro lado em segurança, considerando que a ponte só aguenta 2 pessoas por vez e cada dupla precisa segurar a lanterna para iluminar o caminho? Aqui está o esquema. Sarah e Dom atravessarão primeiro, carregando a lanterna. Isso levará 2 minutos. Sarah, a mais rápida, voltará correndo com a lanterna. Depois, o professor e o zelador atravessarão a ponte juntos. Isso levará 10 minutos. No total foram gastos 13 minutos. O Dom pegará a lanterna com eles e voltará para buscar a Sarah. Nos 2 minutos restantes, Sarah e Dom chegarão em segurança do outro lado, bem na hora de cortar a corda e salvar suas vidas. Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria começar a tocar logo, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento em seu quarto e saiu. Quando ela chegou em casa no fim da tarde, a guitarra tinha sumido. Ela sabia que só poderia ter sido um dos membros de sua família, pois eles sempre estavam fazendo pegadinhas uns com os outros. Então questionou cada um deles. A mãe da Helena disse que ainda nem tinha visto a guitarra que a filha tinha comprado. O pai dela disse que tinha visto ela quando estava passando em frente ao quarto da Helena, mas jurou que não tinha pegado o instrumento. O irmão dela disse que não tinha ido ao 2º andar da casa naquele dia, então não tinha visto a tal guitarra. Helena matou a charada na hora. Quem pegou a guitarra dela? Foi o pai. Ele disse que tinha visto a guitarra enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso seria impossível. A Helena tinha trancado a porta antes de sair de casa. Jonas, Carlos e Bento estão sentados no banco da praça. Um deles está acompanhado de suas irmãzinhas. Ele prometeu que as levaria para fazer um passeio no parque. Qual deles? É o Bento. Olhe o pulso dele. Ele está usando 2 pulseiras, provavelmente feitas por suas irmãs caçulas. Josué estava caminhando por uma floresta à noite e se deparou com um castelo antigo. Ele ficou curioso, então deu um jeito de entrar e começou a explorar a construção. Pouco depois, encontrou 3 figuras encapuzadas. Quando Josué perguntou quem eles eram, eles apenas responderam que eram 2 lobisomens e um vampiro. O trio disse para o Josué que ele tinha cometido um erro entrando no castelo, e disseram que não o deixariam ir embora, a menos que o Josué fosse mais esperto que eles. Ele foi desafiado a adivinhar qual deles era o vampiro. De acordo com as regras, ele só poderia fazer a mesma pergunta para todos os 3, e a pergunta não poderia ser: "Você é um vampiro?" Após alguns minutos pensando, Josué perguntou: "Qual é a cor dos seus olhos?" Ele adivinhou quem era o vampiro e foi liberado para ir embora. A questão é, por que ele perguntou isso e como a resposta o ajudou? Os vampiros não aparecem em espelhos nem em fotos, então este certamente não saberia qual é a cor de seus olhos. Uma tarde, 4 amigas se encontraram para tomar um café. Alguém perguntou a idade delas, e a resposta foi em forma de enigma.
Elas disseram que a Mia era 3 vezes mais velha que a Ana. Mas 3 anos atrás, a Ana era 1 ano mais jovem do que a Cláudia é agora. E a Olivia tem o dobro da idade da Ana. E aí, você consegue organizar as meninas de acordo com a idade delas? A ordem correta é Mia, Olivia, Ana e Cláudia. O aniversário da Maria estava chegando e ela resolveu se presentear com um dia relaxante em um spa. Durante a massagem, Maria cochilou. Ao acordar, a mulher deu falta de um dinheiro que estava dentro de sua bolsa. Havia 3 suspeitos. A operadora do caixa, Érica, afirmou que estava almoçando nos fundos do estabelecimento. Catarina, a massoterapeuta, disse: "Fui para os fundos da loja para buscar mais óleo." Mônica, uma cliente, disse que não tinha visto nada e que estava apenas esperando ser atendida. E aí, Sherlock, quem roubou a grana? A culpada é a Catarina, a massoterapeuta. Ela deve ter esperado a Maria cochilar para pegar as coisas dela. Veja um maço de dinheiro escondido entre os frascos de óleo. Susana estava caminhando na rua quando viu um cachorrinho. Ele parecia ter acabado de fugir, então ela o pegou e começou a procurar por seu tutor. Ela entrou em um prédio comercial. Havia 3 pessoas lá. Susana soube na hora a quem o cachorro pertencia. Como ela descobriu? Veja o cara que está no meio. Ele está sentado em cima de uma coleira de cachorro. Você acabou de voltar de uma viagem longa e precisou providenciar uma mala nova para guardar todas as coisas que comprou. Mas ao chegar em casa, se dá conta de que esqueceu a senha que abre a mala. Ainda bem que você deixou um lembrete no celular para poder decifrar o código da trava. 682. Um dígito está certo e no lugar certo. 614. Um dígito está certo, mas no lugar errado. 206. 2 dígitos estão certos, mas em lugares errados. 768. Todos os dígitos estão errados. 380. Um dígito está certo, mas no lugar errado. Qual é a senha de 3 dígitos? (042). Uma manhã, o detetive Souza chegou a uma penitenciária onde 3 detentos haviam fugido de suas celas. Os prisioneiros não podiam ver nem falar uns com os outros, mas conseguiram organizar a fuga juntos. Eles iam ao mesmo banheiro, mas apenas um por vez. Como eles conseguiram se comunicar? Eles escreveram mensagens uns para os outros no espelho do banheiro e usaram o vapor para ler e planejar tudo. Em uma manhã de domingo, 7 amigas foram ao shopping. Gisele, Evelyn e Elise pegaram uma xícara de café cada, enquanto Eva, Elsa e Emília resolveram tomar um refrigerante. Adivinhe qual bebida a Esther escolheu: café ou refrigerante? A Esther está tomando café. O segredo está nos nomes das meninas. Gisele, Evelyn, Elise e Esther têm 2 letras E em seus nomes. À tarde, 3 pessoas visitaram a loja de roupas da Tessa. Essas 3 pessoas foram as únicas clientes que ela teve no dia. A primeira mulher comprou um cinto e uma bolsa. A segunda comprou um vestido. E a terceira cliente comprou um chapéu. Uma delas era uma criminosa, e Tessa a denunciou para a polícia imediatamente. Quem era a criminosa e como a vendedora soube disso? A terceira mulher pagou com uma nota de R$1.000, mas essas notas não existem.
Às 11 da manhã, Ana recebeu uma ligação de seu chefe, o Tom. Ele estava desesperado, pois um documento importante tinha desaparecido do escritório. Ele estava sobre a mesa na noite anterior, mas agora não estava em lugar algum. Ana foi para lá imediatamente para conversar com os funcionários. Ela chegou a 3 suspeitos. O Elias disse que tinha passado a noite anterior no cinema. O Mário tinha levado sua namorada para jantar, e a Eliana tinha visto uma galeria de arte. A Ana não demorou muito para descobrir qual deles estava mentindo. E aí, quem é? Foi o Elias. Veja só o ingresso dele. Não está rasgado, o que significa que ele não foi ao cinema. O Jax está em uma cela fria. Só tem o chão sob seus pés. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela, pois fica muito acima do chão. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O homem precisa sair da cela o mais rápido possível. Ele não pode cavar um túnel e ir fundo no subsolo, pois as paredes são muito grossas, e ele ficaria exausto muito antes de terminar de cavar seu caminho para a liberdade. Você consegue encontrar a maneira mais fácil de sair da cela? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer um pequeno monte, no qual pode subir e chegar até a janela. A Eva está vagando pelo deserto há dias. Ela está cansada, com sede e com fome. Finalmente, ela se aproxima de um oásis, mas para chegar nele, precisa escolher um dentre 3 caminhos. Na entrada do primeiro, há um enorme dragão com 2 cabeças. No meio do segundo, há tigres famintos. E o terceiro caminho está repleto de milhares de escorpiões. Qual caminho ela deve escolher? O primeiro. Dragões não existem, então ela estará segura lá. A Jane entra em uma cafeteria e pede um cappuccino. A caixa diz que é o seu dia de sorte. Ela dará o cappuccino de graça se a Jane conseguir responder a um enigma corretamente. A caixa diz: há 2 baldes cheios de água até o topo. Os baldes têm a mesma altura, mas a temperatura da água dentro do primeiro é de 25 graus Celsius, enquanto no segundo é de 25 graus Fahrenheit. Se uma pessoa deixar cair uma moeda em cada um ao mesmo tempo, qual moeda atingirá o fundo do balde primeiro? A Jane leva alguns minutos para responder ao enigma, mas ela acerta. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? Ela disse que a moeda colocada no primeiro balde atingiria o fundo primeiro. Isso tem a ver com o estado físico da água em cada balde. A 25 graus Celsius, a água é líquida, enquanto a 25 Fahrenheit, ela se transforma em gelo. A Emília finalmente foi para Paris. No primeiro dia, ela comprou uma baguete e um pouco de queijo e foi ao parque fazer um piquenique. Ela se sentou e cortou a baguete em 4 pedaços. Uma pessoa aleatória perto dela disse: "Ei, você levou 12 segundos para fazer isso. Você consegue descobrir quanto tempo ela levaria para cortar a baguete em 8 pedaços?" Levaria 28 segundos. Funciona assim. Para cortar uma baguete em 4 pedaços, é preciso fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que ela faz um corte em 4 segundos. Agora, se ela quiser cortar a baguete em 8 pedaços, precisará fazer 7 cortes. Então, 7 cortes vezes 4 segundos cada é igual a 28 segundos. Todos os domingos, o seu Lúcio dá para suas 4 filhas algum dinheiro de bolso. Metade de todo o valor vai para a filha mais velha, Bianca. A segunda irmã, Ana, recebe metade da quantia que a Bianca recebe. A Kátia recebe 1/6 do valor total. E os $10 restantes vão para a filha mais nova, Nice. Quanto dinheiro o seu Lúcio dá para as filhas? Mais uma vez, a Bianca fica com metade do dinheiro, a Ana recebe metade da metade, o que significa 1/4 da soma original, e a Kátia fica com 1/6. Todas ganham uma fração de 12avos. Então, a Bianca recebe 6 12avos, a Ana recebe 3 12avos, e a Kátia também recebe 3 12avos. Juntas, isso soma 11 partes de 12, o que significa que a Nice recebe 1 12avos, que equivale a $10.
A soma total é 12 dozeavos, que dá $120. A Bianca recebe 60, a Ana recebe 30 e a Kátia recebe 20. Ei, se eu fosse a Nice, eu reclamaria. A dona Thaís é proprietária de uma boutique que produz e vende cerâmicas caras. Em uma sexta-feira, quando a semana de trabalho estava quase terminando, ela foi colocar os ganhos do dia no cofre e ficou chocada ao descobrir que o dinheiro havia sumido. Alguém o havia roubado. Ela suspeitou que fosse um de seus funcionários e perguntou a cada um deles o que estavam fazendo naquele dia. Sandra, a gerente de vendas, disse que estava procurando novos clientes. Júlio, o ceramista, disse que sempre fazia uma caneca por dia e mostrou todas as canecas que havia terminado naquela semana. Lily, a designer, disse que estava trabalhando, mas também admitiu que não tinha sido realmente produtiva naquele dia por causa de alguns problemas familiares. Quem mentiu? O Júlio. Há 5 dias úteis em uma semana normal. O homem disse que fazia uma caneca por dia, mas só mostrou 4. Isso significa que ele perdeu um dia de trabalho, provavelmente o dia em que precisou roubar o dinheiro da dona Thaís. 2 carros, um azul e um vermelho, começaram a trafegar na mesma rodovia ao mesmo tempo. O carro azul está a uma velocidade de 95 km por hora e o vermelho está a 65 km por hora. No entanto, depois de algum tempo na estrada, eles se cruzam em um ponto. Como isso é possível? Bem, eles estão viajando em direções opostas, então, em algum momento, passariam um pelo outro de qualquer maneira. O Carlos era um homem rico que tinha 2 filhos adultos, o Enzo e o Christian. Todos viviam em uma grande mansão. Um dia, o Carlos notou que estava faltando um vaso antigo caro. As únicas pessoas que estavam em casa na noite anterior eram seus filhos. Ele não queria envolver a polícia, então decidiu interrogar os 2. Ele viu o Enzo entrar dirigindo pelo portão. Ele estava de volta de sua ida diária à academia. O jovem disse que na noite anterior estava tocando guitarra e não notou nada de estranho. Então, o Carlos encontrou o Christian perto da piscina. Ele disse ao pai: "Agora eu entendo. Ontem vi o Enzo colocando uma caixa no banco de trás do carro. Deve ter sido o vaso." Mas o Carlos imediatamente descobriu que foi o Christian quem pegou o vaso. Como ele soube? Porque o Enzo dirige um carro esportivo que só tem 2 lugares. Ele não poderia ter colocado uma caixa no banco de trás. Isso significa que o Christian está mentindo. Há um pedaço de grama mágica em um campo e ela dobra de tamanho a cada dia. Se no primeiro dia é apenas um pedaço de grama, no segundo ela estará 2 vezes maior e assim por diante. Levará 10 dias para a grama cobrir todo o campo. Quanto tempo levará para ela cobrir metade do campo? O pedaço de grama dobra de tamanho a cada dia. Assim, metade do campo estará coberta com ela. Em um reino muito distante, vivia um velho rei. O rei estava preocupado por não ter herdeiros para seu trono. Um dia, ele teve uma ideia. Decidiu dar a cada criança em seu reino uma semente. Ele prometeu fazer da criança que cultivasse a planta mais bonita seu herdeiro. 3 meses depois, milhares de crianças vieram ao palácio. Todas tinham plantas verdes incrivelmente altas em suas mãos, mas uma garota tinha um vaso vazio. No entanto, ela foi a que o rei escolheu para ser a futura rainha. O que o fez fazer isso? O rei havia dado sementes falsas às crianças. A garota acabou sendo a única criança honesta.